Essa semana a gente vai falar de dois aspectos muito interessantes que estão nos dois primeiros versículos da porção de Kitavot. Um deles envolve a gramática e outro deles vai envolver 4 estágios que o povo de Israel tinha que fazer ao chegar na terra de Israel. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, como eu falei antes da vinheta, um aspecto que eu queria abordar com vocês da porção dessa semana é um aspecto gramatical, né? Eu sei que às vezes falar de gramática já faz algumas pessoas arrepiar o cabelo, né? Mas fiquem tranquilos, a gente vai falar de algo bem leve e, claro, do sentido místico, né? Que essa coisa tem, que essa função gramatical tem. Aliás, é uma coisa que eu gosto muito no hebraico, mas eu acho que eu nunca comentei em nenhuma aula, né? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, a porção de Kitavot, por que ela chama Kitavot? Aliás, essa é uma lógica que vale para várias parashiot, né? Você pega as primeiras palavras mais relevantes e esse é o nome da parashá. Tá? Então, por exemplo, Lech Lecha é porque Deus aparece para Abraão e fala Lech Lecha me'artzecha u'mimoladetcha u'mibeit avicha, né? Sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua pátria, para a terra que eu vou te mostrar. Então, essa porção começa dizendo o seguinte, Ve'ayá Kitavot, né? E será quando você vier. Porque ele fala o seguinte, e será quando você vier para a terra que Deus está te dando. Então, é uma porção que está falando ali já no finzinho do período de peregrinação do povo de Israel, né, aqueles 40 anos no deserto, e eles estão prontos para entrar na terra de Israel. E é uma das porções, então, pela primeira vez, que Deus fala do futuro de como será esse povo, né, que eles vão ter que entrar na terra de Israel e o que eles vão ter que fazer. Bom, agora, qual que é o aspecto gramatical que eu queria abordar com vocês? Esse iniciozinho, né, da porção, que usa a palavra Ve'ayá, ele tem algumas lições muito legais para a gente ver. Bom, a primeira coisa que diz o seguinte, a nossa tradição cabalística, né, a tradição mística, mas também o que se chama exegese rabínica, né, interpretação rabínica, dizem que, assim, sempre que uma parashá começa com o termo Ve'ayá, tem aí um significado já muito profundo por trás do texto. Esse termo já prenuncia para nós que o tema da parashá é alegre e vai falar de coisas boas e positivas. Por oposição, a tradição diz que a gente tem um termo que é o Vayeri. Tá? A gente já vai falar como é que traduzir isso e entrar um pouco na gramática, mas o Vayeri ele é comumente associado ao contrário, a eventos tristes, a eventos desafiadores. Tá? E o Ve'ayá são promessas e bênçãos. Então o que acontece? Bom, do ponto de vista da tradução, né, é o seguinte, Ve'ayá, ele significa literalmente e será, né? Como eu falei, e será quando você entrar na terra de Israel. Vayeri significa e foi, né? É quase que o era uma vez do português. Então eu estou tendo aí já uma relação muito interessante, que depois a gente vai aprofundar, de futuro e de passado, né? E aí a gente já tem uma primeira definição que a Kabbalah vê, que é o seguinte, o futuro geralmente é uma fonte de alegria para nós, ou pelo menos tem que ser uma fonte de alegria. Né? Quando eu penso no meu futuro, eu tenho que tentar ver o meu futuro com fonte de alegria. Se eu não consigo olhar para o meu futuro como uma fonte de bênçãos e de promessas, talvez eu estou seguindo um caminho de vida errado. Eu tenho que repensar os meus caminhos. Né? Porque se eu olho para frente, planejo o meu futuro e ele me parece fúnebre, ele me parece triste, talvez tenha algo errado. O passado, muitas vezes, ele vai ter um aspecto, como eu falei, de tristeza, né? Porque a gente sabe que olhando para trás, às vezes a gente se arrepende de coisas que a gente fez, a gente tem cargas emocionais, com eventos chatos, né? Então essa é a primeira coisa. Bom, se a gente entrar agora também numa parte mais cabalística, os grandes cabalistas vão dizer o seguinte, se você olhar a palavra Ve'ayá, né? Ela tem as mesmas letras do tetragrama, o famoso nome de Deus de 4 letras, só que elas estão numa ordem diferente, tá? E o Vayeri, né? Além de ela ter letras parecidas com a do tetragrama, mas não exatamente as mesmas, não, desculpe, tem também as mesmas, a ordem das letras é diferente. Então o que acontece? No Ve'ayá eu tenho a letra Vav e depois a letra Rei. E isso, apesar das letras do tetragrama estarem rearranjadas, está na ordem que o tetragrama tem, né? Vav e Rei, são as duas últimas letras. Na palavra Vayeri, por outro lado, eu começo com um Vav e com um Yud. E aí eu não encontro essa ordem no tetragrama. Então a Kabbalah vai dizer que essas duas palavrinhas, e será e foi, né, Ve'ayá e Vayeri, já estão indicando um nível diferente de revelação do tetragrama, ou de luz divina. No Ve'ayá, a energia está, digamos, fluindo como ela tem que fluir, numa ordem correta.
né? Do Vav para o Rei, e por isso indica alegria. No Vayeri, eu estou indo da letra Vav para a letra Yud, que é uma letra extremamente pequena, né? E isso mostra literalmente a contração da luz, uma redução da luz. Então, é o que a gente chama na Kabbalah o Ester Panim, o ocultamento da face divina. Quando uma porção começa com Vayeri, né, falando e foi, já significa que aquela luz está indo embora, né? A luz de Deus está diminuindo. Então, onde é um bom exemplo que a gente tem isso? Tem várias partes, tá, do texto bíblico, mas uma delas é Vayeri bimei Ahasverosh, começo do livro de Esther, né, que vai contar então, e foi na época do rei Ahasverosh, e aí o que a gente sabe que vai vir à frente? Toda a história de Purim, que não é uma história fácil, né? Bom, no fim, até acaba bem, mas durante a história de Purim, o que a gente vê que acontece? Um ocultamento da luz divina, né? Então Deus se retira, por assim dizer, aí Amã ganha poder, persegue o povo judeu, percebe? O Vayeri já prenuncia um pouco dessas catástrofes, tá? Bom, então agora, se a gente voltar aqui para o nosso texto, desculpe, o Verraiá já está mostrando o quê? Olha, o evento de Deus dar a terra de Israel para o povo, né, de Israel, que daqui a pouco eles vão entrar, já está prenunciando coisas boas e coisas alegres que vão acontecer, né? Então, o Verraiá já está anunciando esse tipo de coisa, e aí depois a gente tem que ver como que eu aproveito essa energia, que é o segundo ponto que eu quero analisar com vocês. Tudo bem? Agora, o que é interessante a gente pensar, para além de tudo que a gente está falando, no sentido gramatical, que eu falei que eu também ia abordar. Existe uma função no hebraico, né, na gramática hebraica, que é chamada pelos gramáticos de Vav conversivo. Tá? O que é isso? Bom, o Vav é uma letra do alfabeto, essa que eu estava analisando, que começa tanto o termo Verraiá como o termo Vayeri. Tá? E por que ele é chamado de conversivo? Porque ele literalmente converte o tempo do verbo. Então, é mais ou menos o seguinte, bom, mais ou menos não, é exatamente o seguinte que acontece. Se eu pegar um verbo no futuro e colocar o Vav na frente, esse verbo vira passado. E se eu pegar um verbo no passado e colocar o Vav na frente, ele vira futuro. Né? Então, é por isso que ele é chamado de Vav conversivo na gramática. E como eu disse para vocês lá atrás, é um dos elementos talvez mais místicos da gramática hebraica. Né? Só de você parar para pensar já é muito interessante. Uma letra que converte futuro em passado, ou passado em futuro, né? Então é claro que aqui vai ter uma metáfora muito poderosa na Kabbalah do que isso simboliza. Bom, a primeira coisa é que... bom, só para aplicar aqui, talvez ficar mais claro. Então, Verraiá, o que é? Raiá, na verdade, significa era. Só que quando eu falo Verraiá, fica futuro. E será, que é o que está acontecendo nessa porção. E será quando você entrar. Aí, ao contrário, no texto de Esther que eu disse, né? Aparece lá Vayeri. E Eri, em hebraico, é será, é futuro. Só que quando eu digo Vayeri e ponho o Vav na frente, fica e foi. Tá? Então esse é o Vav conversivo. Bom, então a primeira coisa que isso lembra para nós é como o tempo, a Kabbalah sempre fala isso, não é linear como a maioria de nós percebe. A gente percebe o tempo linear porque a gente vive, digamos, num mundo limitado e quadrado. E a nossa percepção de tempo é assim, né? A gente, grosso modo, acha que o futuro está à nossa frente, que o passado está atrás, e que, digamos, não tem muita relação entre eles, né? Que o passado já foi e o futuro vai ser. A Kabbalah já fala, não é exatamente assim que funciona. Como tudo, o tempo é uma criação divina, né? Deus, que está além do tempo, existe um poder de você inverter o tempo, do que foi para o que será, e do que será para o que foi. Tá? Então, é claro que para nós é muito difícil entender essa não linearidade, né, no mundo que a gente vive, no conceito que a gente vive, mas de fato acontece. Futuro e passado, eles ainda estão ocorrendo do ponto de vista cabalístico, e não só ocorrendo, se interatuando. Como eu falei, o futuro pode virar passado e o passado pode virar futuro. Tá? Agora, ainda que eu não vá para um sentido tão místico, vamos dizer assim, algumas doutrinas vão falar isso, e você já deve ter ouvido, e a Kabbalah assina embaixo, você vai entender. A gente pode imaginar, como eu falei, numa visão errada, que o futuro está à minha frente, o passado está atrás e não tem influência. A Kabbalah vai falar, mentira. O seu passado tem influência no seu futuro. Né? Aquilo que foi também é o que será. Você não consegue simplesmente deixar a sua história passada e falar, bom, isso aqui é passado, agora não afeta mais. Doce ilusão. Né? O seu passado não é só o seu passado, é o seu futuro. E vice-versa. O seu futuro não é só o seu futuro, ele está influenciando o seu passado. Essa última parte é mais difícil a gente ver, né? A gente não consegue imaginar como é que o futuro está imaginando ou reinfluenciando o passado, porque a gente imagina o passado estático. Mas essa é a questão, não é. A gente consegue transformar o nosso passado. A gente consegue transformar a nossa história como pessoa
e como alma, a depender do que eu vou fazer no futuro. Então, vamos supor que hoje eu não estou satisfeito com a minha vida, por qualquer coisa, com o aspecto da minha vida, e eu mudo, né, de comportamento, eu estou mudando o futuro, mas eu também estou mudando a história da minha alma. E aí que a gente entra num conceito que eu não vou aprofundar muito hoje, mas é o famoso conceito da techuvá, né? Do arrependimento. Quando eu, por exemplo, me arrependo de algo que eu fiz errado, não é só que, bom, eu me arrependi e não vou fazer mais. Eu, efetivamente, pela Kabbalah, limpo o meu passado daqueles erros que eu fiz. Vamos supor um caso grave, vai, alguém que matou alguém, Deus nos livre, assassinou alguém. E se essa pessoa se arrepende de fato, de verdade, e ela faz a techuvá no sentido cabalístico, ela consegue mudar o passado dela no sentido de que aquele evento sai da história pessoal dela. É como se ela não tivesse matado a pessoa. É claro que no mundo físico ela matou, né? Não estou falando isso. Ela matou, ela vai ter que arcar com as consequências físicas e espirituais. Mas quando ela faz um processo de techuvá e daqui para frente ela muda o futuro, não é só o futuro que ela mudou. Ela também mudou o passado. Tudo bem? Então é uma coisa extremamente mística que a gente está vendo nesse Vav conversivo, né? Ou seja, eu posso transformar as coisas. E aí, se a gente entrar ainda mais na aplicação prática da coisa, como nós temos o potencial de redenção e transformação da nossa história, né? A ideia de que através dos meus atos eu posso transformar um estado anterior da minha vida, né, num estado diferente no meu futuro. Por exemplo, no que a gente está falando, eu posso transformar um estado anterior de afastamento de Deus, que é representado pelo Vayeri, o Vá vindo para o Yud, né, uma diminuição, num estado futuro que vai ser de proximidade com Deus e de bênção divina. Ou seja, o tempo é dinâmico, né? Pode parecer besta o que eu tô falando, mas às vezes a gente encara ele como estático, né? Como eu falei, o passado já foi, tá marcado, tá selado. Não, a Kabbalah fala não está, é dinâmico. Tudo bem? Bom, para além disso, antes ainda de entrar no segundo ponto, eu quero falar mais uma coisinha como o Vav, né? Que é essa letra super importante que a gente está discutindo. O Vav, além de ser esse Vav conversivo, ele é literalmente um gancho. A palavra gancho em hebraico é Vav. Tá? Vamos supor que você está armando uma tenda, né? Aí você puxa lá a corda para segurar o pano e prende naquele... Aí eu não vou saber o nome. Tipo um mosquetão, né? Um gancho, você prende a corda. Ali onde você prende, esse mosquetão é o Vav. Tá? É um gancho onde você prende a corda. Então, o Vav é um conector. E em especial na Kabbalah, vai falar que é um conector entre mundos, por exemplo, mundo superior e mundo inferior. E se é um conector, também é um conector entre isso que eu estou falando, entre passado e presente. Não é à toa que o Vav, na gramática hebraica, ele é a famosa conjunção E. Aliás, o nome técnico dessa conjunção na gramática é conjunção aditiva, né? Quando eu vou no mercado e falo assim, eu vou comprar maçã e pão e banana e... né? Eu estou adicionando coisas. Exatamente esse E que a gente usa em português, no hebraico é o Vav. Então ele conecta coisas, né? O Vav conecta coisas. No misticismo cabalístico, por exemplo, ele é Tseiranpin, né? O Vav ele tem valor de 6, porque ele é o meio da árvore que conecta literalmente o topo da árvore com o Malchut. Conecta Binah com Malchut. Percebe do que eu estou falando? Então, na aplicação que a gente está dizendo é que existe uma conexão que a gente não vê entre futuro e passado, entre passado e futuro, entre mundo superior e mundo inferior, né? Como eu disse, o que eu faço aqui pode mudar a minha espiritualidade. O Vav, ele representa todos esses elos entre dois níveis que aparentemente são diferentes, mas não são, porque eles estão unidos pelo próprio Vav. Tudo bem? Então a ideia primeira que eu queria abordar é a nossa capacidade de transformação, de futuro, de passado, né? De futuro em passado, de passado em futuro e vice-versa. E claro, tudo isso através dos nossos atos, né? E da nossa relação com o divino, eu diria assim, com a luz. Bom, indo para o segundo ponto que eu queria falar. Agora, se a gente ler o primeiro versículo e o segundo, eu vou fazer aqui uma leitura, né, em uma tradução livre, ele vai falar o que vai acontecer quando o povo de Israel entra na terra de Israel. Então o versículo diz assim, Vayehi kitavo ela haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha, e será quando você vier para a terra que Deus te der, né, Nahalá, que Deus te der por herança, virastá, você a herdará, a gente vai falar desse termo, veiashavtabá, e você morará nela, né, você se assentará nessa terra, e aí o versículo 2 fala o que você vai ter que fazer. Velakachta mereshit kol pri adamá, e você vai pegar do início de todo o fruto da terra, que é o que a gente traduz como primícia, né? Você vai pegar a primeira fruta da terra, Asher tavim me'artzecha, que sair da tua terra, Asher Adonai Elohecha noten lecha, que Deus te deu, Vesamta bateiná. Bom, e aí ele fala, e vai colocar num cesto e vai levar para o templo de Jerusalém. E vai fazer uma oferenda. Tá? Então é o mandamento das primícias. Agora,
embora do ponto de vista literal, parece que a Torá aqui está dando um mandamento para o povo de Israel, né? Quando você entrar na terra de Israel e tiver a primeira colheita, você vai pegar o fruto e vai levar para o templo, os sábios da Kabbalah dizem que aqui tem 4 mandamentos sendo dados. Tá? E esses 4 mandamentos que eu quero abordar com vocês são 4 pilares fundamentais na espiritualidade para a gente poder viver uma vida melhor. Então vamos lá. Por que são 4? O primeiro diz o seguinte, pode não parecer, como eu falei, é um mandamento meio oculto, mas ele diz o quê? E será quando você vier para a terra que o eterno teu Deus te deu como herança. E a Kabbalah vai falar que esse é o primeiro pilar fundamental. Reconhecer que Deus nos deu a terra. Claro que daqui a pouco eu vou explorar com vocês o que isso significa num sentido mais cabalístico. Qual é a segunda coisa que diz o versículo? Veirashta, que eu falei para vocês que dá para traduzir como a herdar, né? Você vai herdar a terra. Na verdade, a raiz da palavra irashta é, por exemplo, de reshut, de você ter domínio sobre ela, sobre a terra. Tá? E os comentaristas explicam que é você estabelecer um governo sobre a terra. Porque não adianta você falar, bom, a terra, né, Deus me deu, e eu não crio ali um sistema de governo. Ou seja, essa terra vira terra de ninguém, como a gente fala em português, né? Se ela não tiver um sistema político, no caso poderia ser uma monarquia, como foi Israel, hoje uma democracia, né? Enfim, eu tenho que ter um sistema de governo, tá? Depois, veio a Shaftabá, você tem que habitar nela, então já é o terceiro mandamento, tudo bem? Vamos revisar. Primeiro mandamento, reconhecer que a terra foi dada por Deus. Segundo, governá-la, dominá-la, pôr ali um sistema de governança. Terceiro, habitar nela. E aí o quarto mandamento, que é o que parece para nós o literal, né? Aí você vai ter que trabalhar na terra, produzir alguma coisa, e quando essa terra produzir, você dá esse fruto, tá? Então, esses 4 atos que eu queria abordar com vocês é que possuem esse significado profundo que eu falava sobre 4 quase que pilares fundamentais da nossa vida, né? E que a gente tem que aplicar na nossa vida física e espiritual. Bom, qual que é o primeiro? Reconhecer que Deus deu a terra. Tá? Se a gente pegar isso de um ponto de vista que a gente chama o Sod, né, o cabalístico, e aprofundar, é o reconhecimento da fonte das coisas, que é Deus, e da origem divina das coisas. Né? Então, no nível cabalístico, reconhecer que Deus deu a terra simboliza você aceitar que tudo que a gente tem na vida e de onde nós viemos, né, tudo que nós somos, provém de uma fonte divina. Tudo. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade. Tanto o bem como o mal, tá? Mas eu não vou entrar por essa seara, senão a gente fica 1 hora de aula nisso, tá? Então, isso se aplica, como eu falei, à nossa vida em geral. A Kabbalah vai falar, não é só pro povo de Israel que está entrando na terra e que vai trabalhar com a terra, porque a gente sabe que eles eram agricultores, né? Aqui é um simbolismo cabalístico de você... Se você quer se dar bem, vamos falar assim, na espiritualidade e viver uma vida melhor, o primeiro passo fundamental é esse reconhecimento do divino. Reconhecer que o divino está por trás de tudo que acontece. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que se manifesta é o divino. Tá? Então, esse pilar, eu estou chamando de pilar, não é à toa, é visto como a necessidade de que reconhecer que, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, né, ou qualquer outra área, você reconhecer que existe um plano maior, digamos, né? E você é parte desse plano maior, mas você não é todo o plano, né? Não é você que está de fato no controle da coisa. Quando você ganha uma terra, não é você que realmente ganhou, é porque Deus deu aquela terra para você, entendeu? Quando você ganha um trabalho, quando você ganha um relacionamento, não foi realmente você, foi Deus. E o mesmo quando você perde, tá? Como eu falei, não é exatamente você, existe um plano maior, tá? E isso para Kabbalah vai fazer o que a gente chama de elevar qualquer ação, né? Você que tem essa consciência, cada vez que você age no mundo, você já não está agindo como uma pessoa normal, você já está agindo dentro de um nível de consciência mais elevado. Um dos fenômenos que isso gera, por exemplo, e aliás vai culminar no quarto ponto, que era você levar o fruto pro templo de Jerusalém, é uma sensação de gratidão, né? Você falar, bom, eu estou percebendo que essa terra que me deram não é exatamente minha, e Deus nos livre podia não ter. Se eu estou tendo, né, para usar o gerundismo que o povo adora, né, o fenômeno do telemarketing, se eu estou tendo algo, é porque... é uma dádiva que me deram, uma bênção, né? Então é uma gratidão que eu devo sentir e uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Tudo bem? Bom, segundo ponto, era o verbo ali, veirashta, que eu falei, que algumas bíblias talvez vão traduzir que você possa herdar a terra, né? Aliás, é interessante você ver como é que a sua Bíblia traduz. Isso é Deuteronômio 26:1. Mas, como eu disse, a raiz é você possuir a terra no sentido de estabelecer um sistema de controle, né? Um sistema de governo. Bom, e aí a Kabbalah vai falar o quê, então? Não adianta você só morar na terra, né?
antes, né, a gente nem chegou no morar, você reconhecer que a terra é sua e deixar que um outro governe. Percebe? Então olha já que coisa interessante. Às vezes você fala assim, tá, legal, minha vida é divina. Eu sei que Deus me deu a minha vida, mas eu não cuido dela. Quem cuida dela é minha mãe, meu pai, meu marido, minha mulher, minha esposa. E eu não tenho controle da própria vida. Percebe? Eu não tenho governo sobre aquilo que eu reconheci que é divino. Então eu reconheço que é divino, mas eu dou na mão de outro. Tá? E isso tem várias metáforas na Kabbalah. Eu sempre lembro muito do Esaú e o Jacó, a famosa história da primogenitura, né? Esaú recebe a primogenitura, isso é claramente uma bênção divina, porque ninguém escolhe se vai ser primogênito ou não, né? Isso é dado. Tá? E aí o Esaú fala assim, tá, mas eu não faço questão. Toma, Jacó, pode ficar com a minha primogenitura. E em troca você me dá um pratinho de lentilha. Né? Às vezes é isso que a gente faz. Então, o segundo passo dos pilares que eu estou falando é você estabelecer uma autoridade sobre aquilo que você reconheceu como uma dádiva divina. Se Deus te deu algo, fala, bom, então eu vou aproveitar ao máximo. Né? Eu vou estabelecer uma estrutura, inclusive de ordem, né? De como eu posso fazer aquilo ali funcionar do melhor modo. Tá? Então, é a estruturação interna daquilo que eu reconheço na minha vida conforme essa lei divina que me deu aquilo. É fazer com que o meu trabalho funcione de uma maneira divina, com que o meu relacionamento funcione de uma maneira divina, a minha vida, a minha saúde. Tá? É colocar a espiritualidade no centro de todas as minhas decisões. Percebe? Então, eu crio aí uma vida estruturada, uma vida organizada, representando um governo, né? Como eu falei, pode ser uma monarquia, pode ser uma democracia, a gente também poderia pensar o simbolismo disso, né? Onde eu governo minhas ações, eu governo os meus pensamentos, eu governo as minhas emoções, de acordo com os valores espirituais que eu tenho. E como eu falei, não deixo um outro governar. Né? Então, senão a terra, na verdade, não é exatamente minha. Tá? É a coisa do domínio estrangeiro, que para Israel vai ser tão importante. Não deixar que um estrangeiro domine a terra de Israel. E que aconteceu muitas vezes ao longo da história. Tá? Então, assim como um governo organiza e orienta a sociedade, né, você tem que criar uma estrutura que oriente e guie a sua vida, de acordo com os seus princípios mais elevados. Bom, aí vem o terceiro ponto, que eu já estava meio que entrando nele, né, atropelando aí a carroça na frente dos bois, mas entra agora. Aí eu habito na terra. Então a ideia é, bom, depois que eu reconheci que a terra é divina, foi dada para mim, criei uma estrutura para que eu possa controlá-la. Bom, então agora eu tenho que ir lá morar nessa terra. Não adianta eu falar, bom, a terra de Israel é divina, criei um governo, legal, e quem mora lá? Os estrangeiros, né? Ah, mora lá os fenícios, moram os arameus, moram os filisteus. Bom, então, o quanto essa terra é realmente sua se você não mora lá? Se você faz da terra um grande Airbnb, né? Você aluga para outro morar. Você faz ali um hotel. Não, é para você então morar nessa estrutura que você está criando, né? Então, habitar na terra, ela vai representar o quê? Você estar presente. Você se conectar com aquilo. Talvez até uma coisa que hoje se fala muito, mas o mindfulness, né? O estar ali no aqui e agora. Certo? Então, habitar na terra refere-se você a perceber aquela presença toda momentaneamente, no sentido todo momento. Tá? Então, habitar da terra de Israel simboliza o quê? Você estar totalmente conectado e consciente com o lugar em que você se encontra, né? E em especial o lugar espiritual. A terra de Israel representando essa espiritualidade. Não é, por exemplo, eu ter uma vida espiritual que, de vez em quando eu vou para lá, né? É minha casa de veraneio. Não, tem que ser a sua morada. Tem que ser a sua habitação. Para casa de veraneio você vai por outra coisa. Né? Para casas de veraneio você tem outras áreas da sua vida. Aquela vida que você definiu que é importante, ali tem que ser a sua morada. Você tem que estar presente, consciente e conectado. Tudo bem? E por fim, talvez o mais importante, se bem que são 4 pilares importantes, mas claro que um leva ao outro, aí aparece a ideia de trabalhar a terra, como eu falei. Então aí você vai receber essa terra, reconhecer que ela é divina, criou um governo, habitou nela, e agora o que você faz? Vai viver a vida, a dolce vida, né? O fare niente, fazer nada? Não, agora você vai trabalhar aquela terra, né? Você vai produzir. Então a ideia é, claro, agora eu vou agir e vou transformar a matéria em coisa importante, em espiritualidade. A ideia da terra produzir um fruto, eu pegar esse fruto e levar para o templo, é falar, não é só um fruto. Né? Aquilo que está acontecendo materialmente é muito mais do que esse material. Então, trabalhar a terra no nível de Sod simboliza transformar a matéria em algo sagrado. Não é à toa que a gente tem até em português essa ideia, né, de trabalhar o trabalho espiritual, ou de servir. Né? A gente fala assim, eu sou servo de Deus. Por que a gente usa esse termo? Porque o nosso trabalho mundano, se eu não fizer nada, em geral não é assim. O meu trabalho mundano, em geral, é porque para ganhar dinheiro e me sustentar financeiramente. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho ser espiritual. Né? Então, o trabalho é espiritual. Então, é a ideia das minhas atividades cotidianas,
serem atos espirituais, elevá-los. Isso aqui é Kabbalah luriânica pura, para quem conhece, né? Todos os meus atos, do comer ao beber, ao dormir, até o trabalho, até as minhas relações, até meus atos espirituais serem todos eles espirituais, né? Então é perceber que eu não estou só no mundo físico, ou trabalhando apenas no mundo físico, mas que eu estou sempre pondo um esforço espiritual de refinar esse mundo, né? De elevar o mundo material. Bom, então espero que tenha ficado claro, né? Todos esses poderes que a gente tem através dos nossos atos, como a gente consegue assumir o controle da nossa vida, a porção está falando basicamente disso, e definir os rumos que a gente dá, mudar passado em futuro, futuro em passado, e aí a gente falou quais que são os 4 pilares para a gente fazer tudo isso, conectar com esse tipo de mudança e como isso impacta diretamente na minha vida. Ou seja, primeiro, reconhecer que a Terra foi dada por Deus. Segundo, governar essa Terra, criar um sistema de domínio. Terceiro, habitar ali, estar presente, estar consciente, estar conectado. E quarto, trabalhar essa terra, fazer com que ela produza algo e que essa produção seja para o templo, que essa produção seja espiritual. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.